Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. A cura do cego Bartimeu. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente tem a história de um homem, filho de Timeu, chamado Bartimeu, né? Ele tinha uma enfermidade física que o impossibilitava de enxergar. E devido a essa condição, ele ficava na beira do caminho pedindo esmola. Né, irmãos? E quando a gente para pensar num nível mais baixo que a gente pode chegar na sociedade, é esse nível aqui. Né? Você, devido a uma enfermidade, de repente, a única coisa que você pode fazer é pedir esmolas, né? Não ter condições de conseguir um sustento digno para a sua vida. Né? Hoje em dia, irmãos, nós temos muitas pessoas nas ruas, muitas vezes nós vemos muitas pessoas no farol pedindo dinheiro, tudo, mas muitas dessas pessoas, irmãos, estão lá porque querem, né? Muitas pessoas amam os seus vícios da bebida, amam o vício da droga, né? E a rua é o melhor lugar onde ela vai ter mais sossego para poder usufruir dos seus vícios, né? Então, muitos ali são saudáveis, poderiam trabalhar, poderiam pagar um aluguel, mas muitos pensam assim: não, negócio de trabalhar para ganhar pouco, né? Para pegar quase o salário todo, pagar um aluguel, para tentar, não, eu prefiro ficar aqui, pelo menos eu não preciso ficar trabalhando, né? Sempre vem alguém, me traz aqui. É claro que não são todos, né? Não são todos, tem pessoas também que devido às circunstâncias perderam o emprego e as coisas começaram a dar errado e de repente ele se viu na rua. Tem também, mas tem muitos também que optaram por estar naquela condição ali devido aos seus vícios, né? E ser mais fácil, e muitos não querem trabalhar e preferem estar naquela condição ali, né? Mas Bartimeu, irmãos, ele não era alguém que escolheu estar nessa condição, né? Bartimeu é alguém que, devido à sua enfermidade, ele não tem condições de exercer um serviço para conseguir um sustento digno. Se hoje já é difícil para um cego trabalhar, você imagina nessa época que com certeza era muito pior para um cego conseguir exercer um serviço e conseguir ter um sustento digno para a sua vida. Então, para ele não restava opção a não ser ficar na beira do caminho pedindo esmolas. Ainda que ele visse Jesus Cristo fazendo um milagre na frente dele, ele não ia. Ainda que Jesus Cristo fizesse um milagre na frente dele, ele não ia conseguir ver por causa da sua enfermidade. Irmãos, hoje em dia tem muitas pessoas cegas,
cegas não fisicamente, né, irmãos, mas cegas espiritualmente. E o problema das pessoas cegas espiritualmente, irmãos, é que elas acham que enxergam, né? Enquanto o cego físico sabe que é cego, que ele não pode enxergar, sabe, os cegos espirituais, irmãos, eles acham que enxergam. Então os cegos espirituais, eles acham realmente que o problema deles é a falta de dinheiro, e se eles tiverem o dinheiro que eles tanto acham que deveriam ter, eles seriam felizes. Então você vê pessoas na lotérica lá, fazendo uma fezinha, né, para ver se consegue ganhar aquele dinheiro lá que está acumulado em alguns milhões, e ele realmente acha que se ele ganhar aqueles milhões lá, a vida dele vai ser maravilhosa, porque ele acha que o problema dele é dinheiro. O outro cego espiritual, ele acha que o problema dele é enfermidade. Não, eu sou feliz porque eu estou com essa enfermidade aqui, mas se eu conseguisse ser curado, eu iria ser feliz, com certeza eu ia ser feliz, né? E os cegos espirituais, eles acham que se resolverem os seus problemas, eles serão felizes, serão plenos, serão realizados. E muitos, irmãos, muitos conseguiram alcançar o dinheiro tão esperado, e quando chegaram lá, viram que o dinheiro não trouxe felicidade. Muitos queriam a cura da enfermidade, e de repente fizeram um tratamento lá e foram curados, e não se encontram felizes, viram, não chegaram à felicidade. Muitos chegaram até lá e descobriram, irmãos, que ainda estavam insatisfeitos, ainda estavam ociosos, ainda estavam aflitos, oprimidos, porque o problema do ser humano, irmãos, o problema do ser humano é que ele tem uma inimizade com Deus. Ele só vai encontrar a paz em Deus, só vai encontrar a esperança em Deus, a satisfação em Deus, a realização em Deus. E porque os cegos espirituais acham que enxergam, eles entram dentro da igreja buscando aquilo que eles acham que vai resolver o problema deles. Então eles entram dentro da igreja buscando o dinheiro que eles tanto acham que vai trazer felicidade para ele, né? Eles viram lá na televisão lá, né, o pastor lá dizendo que na igreja dele, quando você entra, você vai no culto da prosperidade e você prospera e compra carro e compra casa, e ele fala, é isso aí que eu preciso, é disso aí, tá vendo? Agora ele está feliz porque conseguiu a casa, o carro, essa felicidade aí que está faltando na minha vida. Então eles entram para dentro da igreja buscando esse tipo de felicidade, e muitos acabam perdendo tudo que tem, porque você entra dentro dessas igrejas, eles começam a pedir dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você tem que dar dinheiro para ganhar dinheiro, e muitos perderam todo o dinheiro, venderam o seu carro, venderam a sua casa, e de repente se viram numa condição ainda mais miserável, né, irmãos? E quando nós vemos aqui na passagem de Bartimeu, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é alguém que está tendo os seus olhos espirituais abertos por Deus. É alguém que, apesar de estar cego fisicamente, é alguém que está enxergando espiritualmente, né, irmãos? Um milagre. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né, irmãos? Ninguém consegue enxergar a satisfação, a alegria em Jesus Cristo. Ninguém consegue enxergar, irmãos, que o problema não é o dinheiro, o problema não é a falta da casa, a falta do carro, sabe? Se não nascer de novo, mas é preciso nascer de novo. É preciso que Deus nos coloque dentro do seu reino para a gente perceber que nasceu de novo, né? E Bartimeu está tendo aqui os seus olhos abertos por Deus, e de repente, irmãos, Bartimeu percebe que está tendo uma movimentação ali. Está tendo uma movimentação. O versículo vai dizer: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Bartimeu está vendo que tem uma grande multidão passando, uma movimentação que não é comum. De repente ele percebeu, é Jesus que está passando. Jesus que está passando. E imediatamente, irmãos, o que ele fez? Ele não perdeu a oportunidade. Ele começou a gritar por Jesus Cristo. Ele começou a clamar por Jesus Cristo.
Bartimeu não pensou assim, deixa para a próxima oportunidade, né? Quem sabe Jesus Cristo passa da próxima vez, na próxima vez aí eu clamo, na próxima vez, né, quem sabe eu me encontro com Jesus, e quem sabe não, mas ele não perdeu a oportunidade, aquela era a hora, aquele era o momento, e ele começou a gritar, ele começou a clamar, ele começou a chamar por Jesus Cristo. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo tempo, né? Poderiam estar buscando a Deus, poderiam estar caminhando com Deus, poderiam estar usando o seu templo para a honra e glória do Senhor, poderiam estar prestando um culto a Deus, mas não, deixa para depois, quem sabe uma outra oportunidade, semana que vem, quem sabe um dia a gente marca um dia aí para congregar, uma outra hora, um outro dia, quem sabe, né? E passa-se semanas, passa-se meses, passa-se anos, e quando vai ver, a vida da pessoa já foi, e a única coisa que ela fez foi perder tempo. Irmãos, aqueles que têm o seu coração movido por Deus, aqueles que têm os seus olhos espirituais abertos por Deus, irmãos, eles não perdem tempo. Glória a Deus. Não, maravilha, vamos congregar, vamos buscar Deus, chegou a hora de buscar Deus, ele não fica fazendo corpo mole, ele não fica fazendo não, deixa para a próxima semana, essa semana não estou muito legal, vai para a próxima, vai empurrando, não, mas eles não perdem tempo, irmãos, eles vão à igreja para cultuar a Deus, eles estão sempre dispostos, irmãos, eles não ficam procurando um tempinho na agenda deles para caminhar com Deus, não, mas eles fazem a sua agenda de acordo com o seu cronograma de caminhar com Deus. Glória a Deus. Não, nesse dia aqui não dá para fazer nada, porque esse dia aqui eu preciso cultuar a Deus. Não, essas determinadas atitudes aqui, não, isso aqui assim, eu não posso ter, porque eu sou um servo de Deus. Então eles organizam a sua vida de acordo com o seu caminhar com Deus, Glória a Deus. de acordo com o seu culto a Deus. Né, irmãos? E Bartimeu, tendo o seu coração movido por Deus, tendo os seus olhos abertos por Deus, irmãos, ele começou a gritar, ele não perdeu tempo. E é muito interessante, irmãos, aquilo que ele vai gritar, aquilo que ele vai dizer. Ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Bartimeu não vai dizer: Jesus, me cura, eu não mereço estar assim, nunca fiz mal para ninguém, por que eu estou nessa condição? Não aguento mais essa vida aqui, resolve meus problemas. Eu sou uma pessoa boa, sempre fiz o bem, nunca desejei mal para ninguém, sempre me esforcei. Por que eu estou passando por isso, Jesus? Porque não é isso que ele faz. Sabe, mas é isso que os crentes fazem hoje. Né? As adversidades vêm, as lutas vêm, e os crentes, irmãos, ao invés de clamar pela misericórdia de Deus, não, os crentes estão dizendo: mas por que isso está acontecendo comigo? Mas eu sou um servo teu, Senhor. Eu sempre te servi, sempre fui fiel, não fiz nada errado. E olha agora a minha situação, o que está acontecendo? Né? Tem os crentes hoje em dia, eles acham que eles podem cobrar alguma coisa de Deus. Né? Eles acham que se eles estiverem passando por uma determinada situação difícil, eles acham que está errado, que não poderiam estar passando por aquilo. E eles vão lá falar com Deus, pedir contas para Deus o porquê que Deus está permitindo que essas coisas ruins aconteçam. Glória a Deus. E o que nós vemos, irmãos, é que quando Deus abre os olhos de alguém, quando alguém nasce de novo, ele enxerga, irmãos, que ele só recebe alguma coisa de Deus pela misericórdia. Ele sabe que é só pela misericórdia. Bartimeu, irmãos, sabia que se ele fosse curado, seria só pela misericórdia. Não é porque ele era bom, porque ele não merecia estar passando por aquilo, que ele era uma pessoa especial. Não, mas ele era pecador. Nasceu de Adão e Eva, né? Descendente de Adão e Eva, pecador igual a todo mundo. Se ele fosse ser curado, seria só pela misericórdia de Deus. E tendo ele o seu coração movido por Deus, é isso que ele está clamando: a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E é isso que nós, irmãos, precisamos nos lembrar diante das nossas circunstâncias ruins. Devemos nos lembrar que, se for para Deus fazer uma obra,
Somente pela graça, somente pela misericórdia. Se for para nós clamarmos a Jesus Cristo, que não venhamos a ficar murmurando, reclamando, insatisfeito, querendo que Deus preste conta, por que as coisas... Não, mas que nós venhamos a clamar pela misericórdia dele, sabendo que nós não merecemos nada, que não somos dignos de nada, não estamos em condições de barganhar nada, mas simplesmente, irmãos, pela graça, pela misericórdia. E é isso que ele vai fazer. E é isso que Bartimeu começa a fazer. Ele começa a gritar, clamar pela misericórdia de Deus. E quando ele está clamando pela misericórdia de Deus, o que vai acontecer? Muitos o advertiam severamente para que se calasse. O que vai acontecer? As pessoas estavam preocupadas em ajudar Bartimeu? As pessoas estavam preocupadas em levar Bartimeu até Jesus Cristo, coitado, porque ele estava... Não, né? As pessoas estavam mandando ele se calar. E não era uma pessoa ou outra, não. O texto bíblico vai deixar bem claro que eram muitos o advertiam. E não era apenas muitos advertindo ele, não. Era muitos o advertiam severamente. Severamente. Essa palavra é muito importante, porque as pessoas não estavam dizendo para ele: ó Bartimeu, não, Bartimeu, não fala assim, Bartimeu, fica quieto, né, Bartimeu, está incomodando. Não, mas era de maneira ríspida, era de maneira severa, sabe, irmãos, era de maneira bruta, né? Essa é a condição. Sabe, quando nós temos o nosso coração movido por Deus, irmãos, e quando nós estamos caminhando com Deus, sabe, muitos crentes estão esperando a ajuda dos outros para caminhar com Deus, sabe, está esperando a aprovação dos outros. Não, eu estou caminhando com Deus aqui, se todo mundo me ajudar, se todo mundo, né, proporcionar circunstâncias favoráveis, aí eu vou continuar caminhando com Deus. Você não vai caminhar com Deus nunca, né? Porque quando nós temos os nossos olhos abertos com Deus, né, irmãos, o que vai acontecer é que aqueles que não têm os seus olhos abertos com Deus, sabe, mas eles vão ficar incomodados. Sabe, meus, eles vão ficar incomodados e eles vão se voltar contra nós de maneira severa, de maneira ríspida, de maneira bruta. Sabe, se nós não tivermos convicção, facilmente a gente fala: quer saber uma coisa? Quer saber uma coisa? Eu vou parar de caminhar com Deus, porque eu estou caminhando com Deus, as pessoas estão se voltando contra mim. Eu estou caminhando com Deus, as pessoas estão ficando bravas comigo, estão ficando nervosas comigo, estão incomodando as pessoas com o meu caminhar com Deus, né? Sabe, mas é assim mesmo que acontece. Não podemos depender da colaboração das outras pessoas para caminhar com Deus. E é muito interessante, irmãos, porque qual que foi a reação de Bartimeu diante dessa situação? Diante dessas pessoas que estavam lá de maneira severa, pedindo para ele se calar, qual que foi a reação dele? Ele ficou triste, ficou chateado, ficou deprimido, não clamou mais, não falou mais nada, começou a chorar, ficou cabisbaixo, coitado. Não, mas a reação dele foi: contudo, ele gritava ainda mais. Quanto mais eles se levantavam contra eles para mandar ele se calar, quanto mais essas pessoas se levantavam de maneira severa, mais ele gritava, né, irmãos? Mais ele clamava, mais ele erguia sua voz, né, irmãos? Mais a convicção vinha nele de maneira fervorosa, irmãos. Ele se pronunciava. Sabe, é isso que acontece, irmãos, na vida daqueles que têm os seus olhos abertos, na vida daqueles que tiveram o seu coração movido por Deus. Quanto mais as lutas vêm, quanto mais pessoas se levantam, quanto mais as pessoas estão incomodadas, mais fervorosamente a gente caminha com Deus, né, irmãos? Mais a gente não se abala, a gente não fica querendo desistir, não, irmãos. Mais fervoroso, mais firme a gente fica, mais a gente clama, mais a gente busca, mais a gente fala, mais a gente proclama, mais a gente evangeliza, até que se torne insuportável dessas pessoas, irmãos, ficarem perto de nós. E é o que acontece.
sabe? Ou essas pessoas fazem você se calar, ou você que vai fazer essas pessoas não quererem ficar mais perto de você. Tamanha convicção que você tem em caminhar com Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, isso acontece, irmãos, quando não há convicção, quando nós somos vencidos por essas muitas pessoas. Sabe, irmãos, estamos falando de alguém que não teve o seu coração movido por Deus, alguém que parecia um convertido, mas não era, parecia um salvo, mas não era, parecia um eleito, mas não era, porque nos eleitos, irmãos, existe uma coisa que se chama perseverança dos santos. Eles perseveram até o fim. Mas eles não desistem no meio do caminho, eles não desanimam no meio do caminho, eles não são influenciados por outras pessoas, não, mas eles perseveram até o fim. O Espírito Santo traz nele a convicção, irmãos, e eles passam por cima de todas as adversidades, de quantas pessoas forem preciso, né? E é isso que nós estamos vendo aqui. E o versículo vai dizer que foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Né? Olha só, agora foram lá para o cego e agora disseram para ele: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Né? Por que não falaram isso antes? Por que ninguém antes foi lá e falou: homem, ânimo, levante-se e eu vou ajudar você? Não. Por que Jesus Cristo teve que falar? Não, irmãos, porque boas obras de verdade, irmãos, somente se nós formos guiados por Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nós por nós mesmos não vamos estar nem aí para nada. Nós por nós mesmos vamos viver a vida inteira buscando nossos sonhos, nossos projetos, nossas vontades, e constrói isso, constrói aquilo, né? E realiza um sonho daqui, um sonho dali. A gente não está nem aí para nada, a gente não se importa com nada. Somente quando nós somos guiados por Jesus Cristo, movidos por Jesus Cristo, tendo os nossos olhos abertos por Jesus Cristo, irmãos, que a gente vai se preocupar com as coisas espirituais. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que ninguém estava se importando com nada, e agora estão indo lá chamar o Bartimeu, cego, né, dizendo para ele: ânimo, levanta-te, ele te chama. Né? E o versículo vai dizer, irmãos, que jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Irmão, Jesus, ele não fingiu que não ouviu o clamor de Bartimeu. Jesus, irmãos, ele quando nós clamamos a ele, pedimos misericórdia a ele, Jesus Cristo não nos ignora. Né, irmão? Muitas vezes nós podemos pedir ajuda para as pessoas no momento de dificuldade e as pessoas nos ignoram. Tá? Mas Jesus, irmãos, Jesus é aquele que não deixa um eleito perecer no meio do caminho, lá sendo ignorado. Não, irmãos, Jesus é aquele que vem ao nosso encontro e nos socorre. Glória a Deus. E quando Jesus Cristo vem ao encontro do socorro de Bartimeu, o que vai acontecer, irmãos, é que ele jogou a sua capa do lado e deu um salto e ficou de pé. Então, irmão, tamanha alegria. Ele não fez manha. Também agora eu não quero ir mais. Mas ele não fez uma manhãzinha, não, irmão. Imediatamente ele pulou, ele se alegrou, ele estava pronto para ir até Jesus Cristo. Sabe, irmãos, quantos crentes, irmãos, são manhosos, né, irmãos? Ao invés de eles se colocarem a caminho e fazerem aquilo que precisa ser feito, não, mas eles querem atenção, e eles fazem manha, e eles enrolam. Não, irmãos, é preciso nos colocarmos a caminho, sabe, irmãos? É preciso estarmos prontos para irmos até Jesus Cristo, fazer a coisa certa, buscarmos a Deus, caminharmos com Deus, não deixarmos nos influenciar por aquilo que nos atrapalham. É preciso estar pronto, irmãos, e é o que nós estamos vendo aqui, esse homem pronto. E o versículo vai dizer: indagou-lhe Jesus: que queres
que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar. Né? Essa pergunta pode parecer uma pergunta meio óbvia, né? O que você quer que eu faça? E o homem vai dizer, que eu volte a enxergar. Mas não é óbvio não, porque muitas pessoas não querem ser curadas da sua enfermidade. Porque muitas pessoas usam a sua enfermidade para ganhar aquilo que elas tanto desejam, atenção. Muitas pessoas usam a sua enfermidade para não trabalhar. Então, na verdade, ela se dá uma de coitada, eu sou enfermo. Mas se ele pudesse ser curado, ele não queria ser curado. Ele usa a enfermidade dele para não trabalhar, usa a enfermidade dele para se vitimizar, para ganhar toda a atenção. Então, tem muitas pessoas que não estão interessadas em ser curadas. Elas usam aquilo lá de uma maneira que elas obtêm aquilo que elas querem, né? Mas não era o caso de Bartimeu. Bartimeu não estava usando aquela enfermidade lá para não trabalhar, porque ele não gostava de trabalhar, não é para ter atenção, coitadinho de Bartimeu, não. Ele realmente queria ser curado. E o que vai acontecer, irmãos? Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a sua visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. O que a gente vai acontecer, irmãos, aqui? Aquele homem, ele recuperou a sua visão. E quando ele recuperou a sua visão, irmãos, o que ele fez? Não, agora que seguir Jesus que nada. Agora eu vou atrás dos meus sonhos, atrás dos meus projetos. Eu tenho um monte de coisa para fazer agora. Agora que eu já consegui aquilo que eu queria, ser curado, que seguir Jesus nada. Tem um monte de coisa para fazer. Não, irmãos, o que ele fez ele seguiu a Jesus Cristo. Quantas pessoas, irmãos, queriam ser curadas, foram curadas, e que caminhar com Deus nada, nunca mais voltou na igreja, que caminhar que nada. Quantas pessoas disseram, eu queria tanto trabalhar por conta, se eu trabalhasse por conta eu ia ter mais tempo para congregar, para buscar Deus. Aí Deus preparou um serviço lá para ele trabalhar por conta, Deus preparou um comércio lá, não tem tempo mais para a igreja não, agora virou um empresário, agora ocupado, não tem tempo mais para congregar não, está ganhando muito dinheiro. E sabe quantas pessoas, irmãos, simplesmente quando receberam aquilo que elas queriam, simplesmente abandonaram a Deus, abandonaram a Jesus Cristo. Mas o que nós vemos, irmãos, é que naqueles que tiveram seus olhos espirituais abertos por Jesus Cristo, que tiveram seu coração movido por Deus, quando eles recebem, irmãos, a cura, quando eles recebem um bom emprego, quando eles recebem qualquer bênção desse mundo, sabe, irmãos, eles continuam caminhando com Jesus Cristo, né, irmãos, sendo gratos a Ele. Eles não viram as costas e fingem que não precisam mais vir para a igreja. Não, mas eles sabem, não, Deus é bom demais, Deus preparou isso, Deus preparou o emprego, Deus preparou a minha saúde, Deus me curou, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. Não, Deus é digno de ser cultuado, Deus é digno de ser honrado, glorificado. E vou continuar caminhando agora mais ainda, mais firme ainda. Sabe, irmãos, tudo aquilo que Deus faz na vida do eleito, da vida do salvo, irmãos, faz com que ele busque mais a Deus, com que ele caminhe mais com Deus. Sabe, irmãos, então é preciso tomar muito cuidado, irmãos, quando nós estamos com um sentimento assim de para que eu vou para a igreja hoje? Né? Quantos crentes, irmãos, quantas vezes já ouvi isso de crente? Hoje eu não preciso de uma palavra, para que eu vou na igreja? Hoje eu não preciso de uma palavra, não está acontecendo nada de errado, né? Quando está acontecendo alguma coisa de errado, eu quero saber se eu vou ser curado, quero saber se é para viajar ou não, se é para comprar um carro ou não. Aí eu vou na igreja, né, para ouvir uma palavra, mas não estou precisando de nada, para que eu vou na igreja? Você vê, é alguém sendo alimentado semana após semana de coisas materiais e nem sabe o propósito pelo qual ele vai para a igreja. Glória a Deus, hein? Né, irmãos? Então, que nós venhamos a ter um coração grato, irmãos, que nós venhamos a ter os nossos olhos abertos, e nós venhamos, irmãos, a ter uma visão espiritual, enxergando a verdadeira riqueza, irmãos, que não é as coisas dessa terra, que não é as coisas desse mundo,
E que ainda, irmãos, que bênçãos venham acontecer na nossa vida nesse mundo, e sempre vem, irmãos. Deus não deixa a gente morrer de fome nesse mundo, né? Deus vem e nos sustenta nesse mundo, mas que essas bênçãos, irmãos, possam fazer com que a gente caminhe cada dia mais e mais glorificando a Jesus Cristo. Essa é a palavra desse dia local. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.